Graça e paz, amados. Aleluias. Mais uma live leitura da palavra. Graça e paz a todos. Agora 10h15, estamos entrando. Nossa live leitura. Glória a Deus. Aleluias. Quero saudar você que está entrando aqui, que vai assistir pelo YouTube, depois offline. Você é muito bem-vindo. Se inscreva nesse canal. Dá o seu comentário, o seu like, por gentileza. Se inscreva também aqui no Instagram, você que está assistindo pelo Instagram. Siga, né? É Pérola Vila Velha. Glória a Deus, graça e paz. Minha mãe já está aí, prestigiando. Amados, hoje nós vamos terminar. Meu paizão também está aí, Edivaldo. Graça e paz. Vamos abrindo já nossas Bíblias. Olha, Valdirene, Jorginho, graça e paz, minha querida, minha prima. Deus te abençoe, que prazer ter você aqui. Que alegria, que felicidade. Aleluias. Hoje nós vamos terminar o Evangelho de João. Vamos ler capítulo 19. Capítulo 19. Glória a Deus, né? Capítulo 19, capítulo 20 e 21. Só para explicar rapidamente o que é essa nossa live. Essa nossa live, amados, ela é mais... Qual que é o propósito dela? Ela é uma live doutrinária, é uma live mestral. Em que sentido? Vai ser uma live mais rápida, não vamos nos demorar muito aqui, não é uma pregação e não é um estudo. Porém, nós como igreja brasileira, não podemos falar, não sei de outros países, né? Mas a realidade da igreja no Brasil, de forma geral, pelo menos atualmente, até agora pelo menos está sendo assim, é de uma igreja que é uma cultura que é muito difícil, na esmagadora maioria das vezes, na grande massa da igreja, de ter contato com a palavra. Então, infelizmente, nós vemos que é uma igreja muito fraca de Bíblia. Tá certo? Quando tem algum contato, quando abre a Bíblia, é só quando tem um culto. Então essa live é uma live que nós fazemos ela diariamente, tá certo? Lendo sempre 2 capítulos da palavra. Hoje nós vamos estar lendo 3, tá? Aí é dependendo do tamanho, né? Para quê? Para que nós possamos sempre ter contato com a palavra. E aí essa live ela nos ajuda a ter uma disciplina, de ter uma rotina, de ter um compromisso, tá certo? No sentido de ter contato físico com a palavra, de abrir a palavra. Esse mês de outubro é o mês da Reforma Protestante. Há 500 anos atrás, a Bíblia estava nos mosteiros, era acorrentada. Só que hoje, os mosteiros e as correntes são correntes modernas. São mosteiros modernos, ou seja, o nosso estilo de vida, nós ocupamos o nosso tempo com outras coisas e na maioria das vezes nós não abrimos a palavra. Amém? E essa live também ela não é para substituir a necessidade que nós temos e o dever que nós temos de congregar. Nós precisamos ter uma igreja física, de ter um pastor, um casal de pastores, uma liderança, uma igreja para cear, para dizimar. Amém? Vamos então, agora já são 10h18, já se passaram 3 minutos, vamos começar a nossa leitura. Abra então, por gentileza, aí o Evangelho de João. Pega a sua Bíblia, já estou aqui com a minha. Amém? Capítulo 19. Amém? Vamos lá, então? Vamos fazer uma oração primeiro, né? Pai, na autoridade do nome de Jesus, pedimos nessa hora, nós solicitamos a Tua presença. Presença do Teu Espírito Santo e dos Teus anjos. Esses minutos que estaremos aqui lendo, nos debruçando a Tua palavra, Pai. Seja liberado nessa hora para nós a presença do Senhor, as Tuas maravilhas, os Teus milagres. Conhecer, ouvir a Tua palavra já é uma maravilha, Pai, por si só. Fica conosco, assim nós oramos em nome de Jesus, para que todos aqueles que escutarem esta live agora e offline depois, possam ser grandiosamente abençoados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Graça e paz, a pastora Érica também entrou aí. Vamos lá então, Evangelho de João, capítulo 19, diz assim: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura.
chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Páscoa, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse-lhe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus,
rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Graça e paz, Aninha, graça e paz, Evangelista Creuza, obrigado pela participação de vocês. Que bênção, né, irmãos? Esse capítulo 19 aqui, né, nós vemos aqui diversos detalhes. Podemos pincelar aqui a questão do diálogo entre Pilatos e Jesus. Pilatos falou assim: olha, você não me responde, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou autoridade para te mandar matar você? E Jesus ele diz: olha só, essa autoridade ela veio lá de cima. Você só tem essa autoridade porque ela foi te concedida de cima. E você não teria sobre mim se lá de cima não tivesse te dado. Então, primeira coisa que eu já queria deixar claro aqui, principalmente para o momento que nós vivemos de eleições, que, amados, vamos descansar. Vamos fazer a nossa parte, né? Nós não votamos em candidatos, nós votamos em agenda. Então, uma coisa que nós temos que aprender, que nós não vamos votar num candidato A ou B. Nós vamos votar numa agenda mundial que está para ser implantada. Nós temos uma agenda próxima à palavra, não é uma agenda perfeita. Uma agenda próxima à palavra com valores cristãos, e temos uma agenda esquerda, contra totalmente a palavra e com bastante mentira. Vamos fazer a nossa parte, porque Deus ele possui o controle. Até quando o ímpio ele se levanta, lá em Daniel capítulo 4, versículo 35, diz que o Senhor ele estabelece os reis e ele remove os reis. Então, independentemente do resultado, Deus já sabe qual é o resultado, só vai sentar na cadeira aquele que Deus permitir. Se for para o bem, é porque a igreja está atenta. Se não for, nós sabemos que Deus não deixou de ter o controle, porém é porque ele vai estar tratando com a igreja brasileira. Então, toda a autoridade que existe foi constituída por Deus. Nós vemos também aqui a covardia da posição de Pilatos. É óbvio que a escritura tinha que se cumprir. É óbvio que de várias situações elas têm que se cumprir. Isso nós já sabemos. Só que Deus, ai daquele por quem essas profecias vão se cumprir. No sentido de que Pilatos ele lava suas mãos, tá certo? E o Senhor Jesus é crucificado injustamente. Ok, cumpriu a profecia, mas vai ter um juízo sobre isso. Nós vemos também os soldados disputando quem ia ficar com a túnica de Jesus, porque tinha um grande valor. E hoje também que nós vemos, graça e paz, Cleide, Deus te abençoe, obrigado por entrar. E nós vemos também que essa situação hoje, então os soldados eles começam a disputar. Um vestido eles vão lá e rasgam em 4 partes, que está tipificando, né, o evangelho sendo espalhado aos 4 cantos do mundo. E uma túnica de grande valor que era objeto de disputa. E hoje, infelizmente, também o evangelho é assim. Muitas pessoas estão interessadas na túnica de Jesus. Estão interessadas em todo o benefício que essa túnica ela pode trazer. Amém? Vamos ver agora o capítulo 20. Capítulo 20 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis,
e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Eu logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Graça e paz, Rosana. Seja bem-vinda, querida. Obrigado por você estar participando dessa live leitura. Glória a Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Esse versículo 20, amados, nós vemos aqui então o Senhor Jesus, ele ressuscita. Nós vemos que as mulheres, né, são aqueles que primeiro veem o Senhor Jesus ressurreto. Por quê? O que nós aprendemos isso? O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a intimidade, a dedicação com o Senhor, ela sempre vai nos proporcionar, nós temos sempre a primícia daquilo que vai acontecer. Então, quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais nós nutrimos intimidade, mais ele vai ter esse relacionamento a tal ponto de que nós sempre seremos os primeiros a saber. Então, você quer nutrir um relacionamento com o Senhor? Nutra esse relacionamento, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura da palavra, porque você sempre vai ser, ele vai ter também esse relacionamento de volta, ou seja, tudo aquilo que ele vai fazer, você vai ser o primeiro a saber. Então é por isso que Deus usa profetas e profetisas. Deus usa pessoas que se achegam a ele. Então, nós sempre seremos os primeiros a ter as boas novas, os primeiros a ter as notícias. Por quê? Porque nós vamos estar nutrindo um relacionamento com ele.
E para encerrar esse capítulo 20 aqui, o que é muito interessante é a parte que fala de Tomé. A Bíblia diz então que estavam todos reunidos quando o Senhor Jesus veio pela primeira vez, mas Tomé não estava. E os discípulos falaram, olha, o Senhor Jesus ele apareceu aqui. Ele falou assim, olha, se eu não colocar a mão, se eu não tocar, se eu não sentir, eu não vou crer. Eu não vou crer. E aí, o que é interessante? Quando o Senhor Jesus volta pela segunda vez, o Senhor Jesus aparece, o Senhor Jesus já vai e se dirige diretamente a Tomé. Ou seja, Jesus ele sabe de tudo que nós fazemos. Graça e paz, Luciana. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado por estar participando dessa live, leitura. Então, amados, tudo que nós fazemos, o Senhor Jesus ele sabe, o Espírito Santo sabe. Então o que nós aprendemos aqui? É a questão que eu estava falando da nossa vida congregacional. Estavam todos reunidos e Tomé não estava. O que ele estava fazendo que ele não estava com os outros? Então nós sempre temos que ter uma aliança com irmãos. Nós sempre precisamos estar congregando. Sempre precisamos estar congregando para quê? Para nós estarmos vivendo aquilo que ele vai estar fazendo. Porque Jesus ele não vai aparecer isolado. Ele não vai se manifestar isolado. Ele não vai se manifestar isoladamente. Ele sempre vai se manifestar o quê? No seio da igreja. Porque o que ele fala? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Ali há uma igreja local, amém? Então o que nós aprendemos? Nós precisamos estar reunidos. Nós precisamos estar congregando, tá certo? Nós não podemos estar isolados. Quando nós somos isolados, nós somos um alvo fácil. Ovelha sem pastor, ovelha fora do aprisco é comida de lobo. Você precisa estar protegido como ovelha num contexto de aprisco, amém? E para finalizar, o que nós vemos? Que o Senhor Jesus realizou muitos outros sinais. Esses foram registrados, mas não foram os únicos. Mas foram registrados, selecionados para que nós possamos crer que Ele é o Senhor. Vamos terminar agora o capítulo 21. E aí hoje, nessa live, nós vamos estar terminando o Evangelho de João para amanhã começar Atos dos Apóstolos. Amém? Então vamos agora terminar o capítulo 21. Isso aí, pastora Érica está dizendo aí, né? Onde estão 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Fabrício, glória a Deus aí também presente na live. Deus possa te abençoar. Vamos para o capítulo 21, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. A Simão Pedro, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão,
filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas? Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que maravilha, né? Lemos aqui, finalizamos o Evangelho de João, ou seja, finalizamos na igreja os 4 evangelhos. Então você que está acompanhando nossas lives aqui, pelo menos os 4 evangelhos nós como igreja lemos. E o que o último versículo diz, né? Se tudo aquilo que Jesus fez fosse ser escrito, o mundo inteiro não comportaria. Foram muitos sinais, amados. Então isso já mostra que o Senhor Jesus ele é infinito. Ele é infinito para fazer, ou seja, tem tantas coisas que não estão relatadas na Bíblia. Não é que a Bíblia é insuficiente, mas tem tantas coisas que ele fez e que se fossem ser relatados não caberiam. Então o Jesus que nós servimos é um Jesus infinito. É um Jesus inesgotável. A nossa mente não consegue e não conseguiria acompanhar todas as coisas que ele faz. E o que eu queria pincelar aqui? Quando o Senhor Jesus morreu, os discípulos eles perderam o rumo, eles se dispersaram. E o Senhor Jesus agora novamente estava reunindo eles. Então o que nós aprendemos aqui? Que depois que o Senhor Jesus ele nos chama, não adianta nós queremos voltar para as nossas velhas práticas. Então quando lá atrás, cerca de 3 anos e meio atrás, quando graça e paz, Felipe Luiz, Deus te abençoe. Então o que nós aprendemos? Eles eram pescadores. Jesus vai lá e chama eles, faz um chamado, entrega dons, talentos, ministérios para eles. Então depois que você recebe um dom, não tem volta. É isso que eu queria pincelar isso com você. Então você tem que ter muita seriedade. Quantas vezes você já fez uma oração pedindo a Deus para te usar? Para Deus te dar uma visão, para Deus te dar um sonho, uma revelação, para você ser usado com curas, para você pregar. E talvez hoje você está parado, ou você está parada. Então o que eu queria pincelar aqui com você? Porque o que aconteceu? Depois que o Senhor Jesus morreu, eles voltaram para a pescaria. Mas não era para eles voltarem para a pescaria. O Senhor Jesus sempre disse, olha, fiquem em Jerusalém. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu preciso morrer, porque o Consolador precisa descer, eu não vou vos deixar órfãos. Eu vou morrer, vou ressuscitar o 3º dia, e vocês precisam ficar em Jerusalém para vocês receberem poder do céu, do Espírito Santo. Eles ouviram? Não. Eles se esqueceram. Eles ficaram quase 4 anos, cerca de 3 anos e meio, andando com Jesus, comendo com Jesus, dormindo com Jesus, acordando com Jesus, sábado, domingo, festa, lua nova. E a Bíblia diz que eles não reconheceram no primeiro momento. Ou seja, a nossa experiência do passado não garante que eu vou estar de pé hoje. A minha experiência de hoje, hoje é quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, eu preciso de uma outra experiência com Deus. Eu preciso nutrir um relacionamento com Ele. Não é porque eu estou de pé hoje, na quarta-feira, que a minha quinta-feira, que é amanhã, está garantida. Ou seja, se eu estou de pé, eu tenho que observar para eu não cair. É muito sério. Porque depois que você cai, é muito difícil você voltar. E eles já tinham acontecido com isso.
Até quem não era pescador, Natanael e outros, Tomé, eles voltaram para as velhas práticas. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. E aí o Senhor Jesus, outra coisa para nós pincelarmos aqui, que a boca que nega é a boca que tem que confessar. A palavra de Deus diz que Pedro, amados, algo que ele precisava ainda ser tratado, era uma pessoa que ele tinha um orgulho, uma soberba. Ele sempre ali queria ser o primeiro, que sempre queria se destacar. Ele falou: Senhor, todo mundo pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar, eu te dou a minha vida. Eu dou a minha vida. E existem muitos Pedros. Eu sou esse Pedro, você que está me ouvindo, esse Pedro. Quantas vezes a gente fala assim: Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você endossa a sua palavra, você faz um compromisso e na última hora você nega: não vou, não posso, não, tá difícil. E aí o que acontece? Nós somos homens e mulheres que nós negamos. Todos os dias nós estamos negando a Jesus com alguma coisa que nós fazemos. Sempre nós estamos negando. Só que o nosso processo de restauração, nós precisamos confessar. Ou seja, a boca que nega é a boca que tem que confessar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora Jesus, para restaurar ele, tem que perguntar: Pedro, você me ama? E teve que perguntar 3 vezes. Amados, então, que isso fique, essa lição para nós, tá certo? Tudo aquilo que nós vimos. Eu quero agradecer você. Agora são 10h46, né? Então são mais ou menos aí 20 minutos de live já. Quero agradecer você por esses poucos minutos que você passou aqui conosco. É uma live leitura, tá certo? De tal modo para que nós tenhamos contato diário com a palavra. Amanhã nós começamos o livro de Atos dos Apóstolos. Eu estou muito feliz da sua participação aqui. Te peço, nos siga, né? Nosso ministério aqui de Vila Velha, Pérola. Nosso canal do YouTube é Pérola Vila Velha. Se inscreva nesse canal, né? Essa live vai ser postada aqui no YouTube. Então se inscreva, deixa seu like, comente. Comente aqui também, envie para o seu parente, para o seu amigo. E amanhã nós voltamos, amém? Mas antes eu queria orar por você, tá certo? Onde você estiver nessa hora. E você também que vai ver a reprise, tá bom? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero ministrar sobre todos aqueles que estão presentes nessa live e aqueles que estarão vendo depois, Pai. Essa live ela vai reverberar no mundo espiritual. Quero nessa hora solicitar, Pai, quem está enfermo espiritualmente, quem, Pai, está com problemas na vida ministerial, na sua carreira espiritual. Senhor, quantos dos teus filhos e filhas pararam na caminhada, naufragaram na fé, foram feridos por lideranças, foram feridos por ministérios e, Pai, se dispersaram. Eu quero pedir que nessa hora, meu Pai, esta unção que quebra o jugo, venha nessa hora restaurar os teus filhos e filhas. Meu Pai, que o Senhor Deus nessa hora venha estar tocando nos seus corações, que o Senhor Deus venha estar, Senhor, enviando os teus anjos de medicina. Quem, Pai, está enfermo, meu Pai, com algum problema de saúde, haja nessa hora cura, ministração, que nós possamos ter, meu Pai, grandes testemunhos e grandes sinais através desta live, porque nós sabemos que este projeto, Pai, é do coração de Deus, porque é do teu coração, é do teu querer que a tua igreja seja uma igreja que medite na palavra. Pai, nos dá uma boa noite de sono, nos guarda de todo ataque espiritual, nos livra da violência, nos abençoa. E nós queremos consagrar a nossa noite, a nossa madrugada e o dia de amanhã, esta quinta-feira. Derrama das tuas bênçãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero agradecer então aqui todos que estiveram presentes, pastora Érica, Luciana, Valdirene, minha mãe Maria, meu paizão Edivaldo, evangelista Creuza, Felipe Luiz, quem mais está aqui presente? Luciana, Rosana, Aninha. Amados, que Deus possa nos abençoar, tá? Obrigado pelo seu tempo aqui. Amanhã nós voltamos às 22h15, começando o livro de Atos dos Apóstolos. Então talvez você nunca teve uma disciplina, né? Aquela rotina de pegar para abrir a Bíblia. Amanhã, 22h15, começamos o livro de Atos dos Apóstolos e você é o nosso convidado de honra, amém? Obrigado, graça e paz, boa noite, tchau, tchau.